E aí, pessoal, tudo bem? Assim como nas derivadas ordinárias em cálculo 1 a gente tinha uma série de fórmulas de aproximação, aproximação linear, aproximação quadrática e aproximação de Taylor, né? É de se esperar que com as derivadas parciais a gente também tenha fórmulas de aproximação. Então a primeira coisa que eu quero tratar é o seguinte: para uma função de uma única variável, tá? Então, a gente vai tomar, para o caso de uma w igual a f de x, a linha tangente a esse gráfico, no ponto x0, y0, é a linha que passa pelo x0, y0 e tem inclinação igual a dw dx no ponto zero, certo? Para uma função de duas variáveis, uma função do tipo w igual a f de xy, a analogia natural é que, ao invés de passar uma reta tangente, a gente está passando um plano tangente ao gráfico nesse ponto, tá? E qual que é o ponto? Né? O ponto vai ser x0, y0, w0, tá? Qual é a equação para esse plano tangente? Né? Se a gente se referir, né, àquela figura que a gente tinha tratado no último vídeo, deixa eu pegar ela de novo. Se a gente se referir àquela figura, não tá fácil, né? Pegar ela não é uma tarefa muito fácil. Pronto. Se a gente olhar para a figura, ok? Se a gente olhar para essa figura, o que... Opa. Tá? A gente vê que o plano tangente, né, ele precisa passar pelo ponto x0, y0, w0, né, onde w0 é f de x0, y0, né? Então, o plano tangente a esse ponto, ele precisa passar nesse ponto, ok? Segunda coisa, ele precisa conter a reta tangente ao gráfico das duas funções parciais. Então, ele porque justamente ele precisa ser tangente nos dois pontos de vista, né? Para quem está olhando caminhando em x e para quem está olhando caminhando em y, ele precisa ser tangente igualmente. Então precisa conter essas duas retas tangentes ao gráfico nas funções parciais. Isso vai ser válido se o plano tiver as mesmas inclinações nas direções i e j que a superfície, tá? Se a gente usar essas duas condições, é fácil de encontrar a equação para o plano tangente. A equação geral do plano, que passa por x0, y0, w0, é A igual... Não, desculpa. AX menos x0 mais BY menos y0 e mais C
W menos W0. Tá? Essa é a equação geral de um plano que passa pelo ponto x0, y0, w0. Se a gente assumir que o plano ele não é vertical, né? Ele não é vertical, então o C é diferente de zero. Tá? Então a gente pode dividir dividir todo mundo por C e resolver W menos W0 da seguinte maneira. W menos W0 é igual a vezes x menos x0 mais b vezes y menos y0. Tá? Ok? E o que a gente fez aqui, né, é que esse azinho é menos azão sobre c e b é menos bzão sobre c. Tá? Então, a equação do plano que passa pelo ponto x0, y0, w0 com valores de coeficiente azinho e bzinho vai fazer isso também vai ser também a gente pode perguntar, né, se o plano que passa por esses pontos quais valores dos coeficientes A e B vai tornar também tangente ao gráfico no ponto, tá? Essa é a equação geral do plano que passa, mas para o plano tangente, né, a gente tem não está liberado todos os valores de Azinho e Bzinho, né? Então, Azinho é lembrando da equação do plano, tá? Azinho vai ser a inclinação do plano na direção I, né? Né? Se a gente colocar y igual a y0, né? Na equação do plano, né? E ele vai ser a inclinação do gráfico, né? Na direção do I, né? Nessa condição. Portanto, azinho ele precisa necessariamente ser a derivada parcial dw dx no ponto zero, tá? Pela definição da derivada parcial. De forma semelhante, Bzinho precisa ser a inclinação do plano na direção J. Então, Bzinho precisa ser a derivada parcial da função no ponto y. Tá? Assim, a equação do plano tangente para w sendo uma função de x e y, num ponto x0 e y0, vai ser w menos w0 é igual del w del x ponto zero, isso vezes x menos x0, mais del w del y no ponto zero, vezes y menos y0. Ok?
A coisa mais importante de usar o plano tangente é dar é fazer uma aproximação que é a fórmula básica no estudo de funções de múltiplas variáveis. Também quase tudo segue, né, de uma maneira ou de outra para isso. Tá? Então a ideia intuitiva é que se a gente está próximo a um ponto x0, y0, w0, o gráfico do plano tangente vai ser uma boa aproximação para o gráfico da função w igual a f de xy. Então, no ponto, se o ponto x, y é próximo o suficiente de x0 e y0, então eu posso dizer que a função nesse ponto ela vai aproximar em no ponto no ponto onde a gente conhece o plano tangente. Tá? Então, aqui, né, a gente tem aqui a gente tem a altura do gráfico, né? A altura do gráfico. É aproximadamente igual à altura do plano. Tá? Então, a função dessa parte da direita, né, vai ser o gráfico do plano tangente, né? E também é chamado, às vezes, de linearização da f, né? Num ponto x0, y0. Ela é uma função linear que nos dá a melhor aproximação da f de xy num valor de xy próximo de x0 e y0. Uma forma equivalente para a aproximação é obtido usando a notação delta. Se a gente colocar Δx, né? Se a gente fizer aqui Δx é x menos x0. Δy, y menos y0. E Δw, w menos w0. A gente tem, né, que a variação em w vai ser aproximadamente igual a variação de w em x no ponto x0 vezes Δx mais a variação de w em y no ponto y0 vezes a variação em y. Tá? Isso, né? Isso é verdade se Δx for aproximadamente igual a zero e Δy também for aproximadamente igual a zero. Tá? Essa fórmula ela nos dá a variação aproximada em W quando a gente faz uma pequena mudança em x e em y. E a gente vai usar ela muito frequentemente. O análogo da fórmula de aproximação para uma função W que seja uma função de x, y e z, de três variáveis, é intuitivo, né? Dado que, portanto, para essa situação, W ômega é aproximadamente igual a del ômega não, W, né? Tô com esse ômega na cabeça. Del W, del X no ponto x0 vezes variação x mais del W del Y vezes y0 vezes a variação em y mais del W del Z em Z0 vezes a variação em Z. Tá? E aqui, é claro, né?
a condição é que se ΔX, ΔY e ΔZ são todos próximos de zero, tá? Infelizmente, para as funções de 3 ou mais variáveis, a gente não pode usar um argumento geométrico para a fórmula de aproximação. Por essa razão, é melhor a gente se manter preso no argumento formal, né? Uma forma que a gente não vai precisar usar planos tangentes e geometria, tá? Porque a geometria ela vai se manter limitada até funções de duas variáveis, né? Porque aí a aproximação vai estar em 3. Se tiver uma função de 3 variáveis, a representação vai estar em 4 e a gente já não consegue mais desenhar. Então a gente pode generalizar para muitas variáveis, tá? Isso é feito em vários livros textos, tá? Por agora, a gente vai apenas assumir que é verdade e que as situações para dimensões superiores são análogas, tá? Então, aqui existem dois, a gente vai tratar dois exemplos típicos do uso de fórmula de aproximação. Alguns outros exemplos a gente vai fazer mais para frente, a gente vai ou deixar em exercícios, tá? Então, ao longo do nosso estudo, né, de diferenciação parcial, a gente vai ver como que as fórmulas da aproximação são usadas para derivar as teoremas importantes e fórmulas importantes. Então, o nosso primeiro exemplo é dado um quadrado, tá, razoável, que ele vai estar centrado em 1, tá? Sobre o qual o valor de W igual a x ao cubo y à quarta não vai variar mais do que mais ou menos 1, tá? Então essa ideia, a gente vai ter que dar um quadrado, né? Em que dentro desse quadrado os valores dessa função não vão variar mais do que mais ou menos 1, tá? Então a gente vai usar a aproximação, né? A gente vai usar a fórmula da aproximação para calcular, antes de tudo, a gente precisa calcular as duas derivadas parciais, né? Então, a derivada parcial em x, né, é o que? 3x² y à quarta. E a derivada parcial em y é 4x ao cubo y ao cubo, né? Então, beleza. Temos as derivadas parciais. Então, a gente vai calcular a derivada parcial no ponto 1, tá? Que é o ponto que ele está pedindo para centrar o nosso quadrado. E a gente vai usar a fórmula de aproximação para conseguir a fórmula que a gente quer. Então, Wx de 1 agora a mesa não... Aí, voltou. Então, Wx de 1 é igual a 3 e Wy de 1 é igual a 4, tá? Então, dessa forma, a fórmula de aproximação é dada por aproximação de W vai ser 3 vezes a aproximação de x mais 4 vezes a aproximação de y, né? Então, se a variação de x for menor ou igual a 0,01 e a variação de y for menor ou igual a 0,01, a gente precisa ter que a variação de W em módulo, né, ele vai ser menor ou igual a 3 vezes a variação de x mais 4 vezes o valor absoluto da variação de y, tá? E esse valor, né, é menor ou igual
a ponto 7. Tá? Ok? Ponto 07, né? Tá? Então, a gente quer, né, queria uma que não variasse mais do que ponto 1, né? Isso é razoável, então, isso é um quadrado razoável, porque não varia mais do que 1, né? Então, ele tá dentro dos limites. Então, a resposta é o quadrado com 101, né? Ou 1. E ele é dado, né, pelas equações de tal forma que se a gente for fazer parametrizado, né, vai ser isso aqui é menor ou igual a ponto 0,1 e que isso aqui é menor ou igual também a ponto 0,1, tá? Aqui a gente garante. Um outro exemplo, tá? Os lados A, B e C de uma caixa retangular têm comprimentos mensurados com relação, como sendo respectivamente 1, 2 e 3. Para qual dessas medidas o volume V é mais sensível? Então, o exemplo 2, a gente tem cada lado da caixa. A tem comprimento 1, B tem comprimento 2, C tem comprimento 3. Né? E aí, qual que é o mais sensível? Né? O volume de uma caixa é A vezes B vezes C, base vezes altura. Né? A vezes B vezes C. Então, né, usando a fórmula de aproximação, como que funciona se a gente quiser variar o volume? A variação do volume vai ser BC vezes uma variação em A, mais AC vezes uma variação em B, mais AB vezes uma variação em C. Né? Que é... Opa, igual não, né? É uma aproximação. Então, BC é 6. AC é 3. AB é 2. Então, a gente vê que o volume é muito mais sensível, né, para variações no tamanho A. Né? O tamanho A justamente por causa desse 6. Ele é mais sensível por variações nesse tamanho. Né? Ocorre com o coeficiente menor coeficiente, né? Que a ideia é que se como os outros coeficientes são maiores, né? E a variação depende diretamente do produto desses dois coeficientes, vai ter uma variação maior dado nesse coeficiente, né? Maior sensibilidade. Assim, ele é mais sensível às pequenas mudanças nesse lado A, uma vez que a variação de A ocorre com o maior coeficiente. Ou seja, se de cada vez a gente medir, de cada vez a medida de cada lado fosse alterada por, digamos, 0,01, e a variação em A vai ser a que vai produzir uma variação em V maior, que vai ser de 0,06, tá? 0,06. Só para a variação em A, tá? Tem as outras ainda. Então, o resultado ele parece paradoxal, né? Que o valor de V é mais sensível para o comprimento de menor lado, mas é intuitivo, né? Como a gente pode ver se a gente pensar sobre como as caixas parecem, né? Como as caixas elas parecem. Né? Então a gente pode pensar num princípio de sensibilidade, né? Que é o valor numérico de W. Tá? O valor numérico de W, onde W vai ser uma função de muitas variáveis,
o valor numérico de W, é, ele tem em algum ponto, né, em algum ponto x0, y0, z0, blá, 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 ele vai ser mais sensível para a menor mudança não, para pequenas mudanças na variável com a correspondente derivada parcial que tem o maior valor absoluto no ponto. Tá? Esse é o princípio da sensibilidade. Tá? E nesse caso, a derivada parcial que tem o maior valor absoluto no ponto é a derivada daquele. A derivada do lado menor. Né? Então, primeiro de tudo, a forma da aproximação para funções de duas ou três variáveis, né, é dada, a gente já conhece agora, e não é não é uma declaração matemática precisa, tá? Então, justamente por isso que é uma forma de aproximação, né? A ideia, então, para corrigir, né, isso, a gente seria necessário especificar o erro da aproximação. Isso pode ser feito, mas não é algo que é usado com frequência, tá? Uma objeção mais fundamental é que a nossa discussão de aproximações foi baseada na ideia de que o plano tangente é uma boa aproximação para uma superfície x0, y0, w0. E é razoável a gente perguntar se isso é realmente verdade, tá? Então, se a gente olhar dessa forma, um plano tangente foi determinado como um plano que tem a mesma inclinação que a superfície, tanto na direção y quanto na direção j. Né? Isso significa que a aproximação ela vai ser boa se a gente se mover ao longo de x0, y0 nas direções y, né, tomando ΔY igual a zero, ou na direção j, tomando Δx igual a zero. Mas para essas daí é incontestável, tá? Para essas daí é verdade, tá? Mas a gente pode perguntar, né? O plano tangente tem a mesma inclinação que a superfície em todas as outras direções também, porque a gente pode tentar combinar essas duas direções, né? Intuitivamente, a gente espera que isso vai ser se a gente tentar pensar, né, do ponto de vista gráfico, né, se a gente espera que isso aconteça, que seja assim, se o gráfico da f, né, se o gráfico da f ele for uma superfície suave, né, no ponto x0, y0. Ele não possui pontos pontiagudos, ele mantém ou parece peculiar, tá? Aqui, essa hipótese matemática que garante isso, tá? A gente precisa ter essa hipótese de que essa superfície é suave. Então, qual que é a hipótese? A hipótese da suavidade é que a gente dizemos que uma f de xy é suave em x0, y0 se a derivada em x e a derivada em y são contínuas, tá? Em algum retângulo centrado
se a gente encontrar um retângulo só, em, tá? Se essa fórmula vale, a fórmula da aproximação também vai ser válida, tá? Existem, né? Existem alguns exemplos patológicos, né, que possam ser construídos. Em geral, a maneira normal de uma função não ser suave e por sua vez, a gente não poder sustentar a fórmula da aproximação é que uma ou ambas as derivadas parciais não existem, então, em x0 e y0. Isso significa, é claro, que a gente pode, você nem vai conseguir escrever a fórmula de aproximação, a menos que esteja com muito sono. Aqui a gente pode ter um exemplo bem simples, tá? Um exemplo bem simples. Por exemplo, quando que se a gente quiser responder quando que a função w igual a raiz de x quadrado mais y quadrado é suave. A gente vai calcular, se a gente calcular formalmente a derivada del ômega del x, vai ser x sobre a raiz de x quadrado mais y quadrado. E del ômega, eu tô falando ômega o tempo todo, é del w, tá? Del w del y é y dividido pela raiz de x quadrado mais y quadrado. Então, a gente vê que essa função é contínua em todos os pontos, exceto no 0, 0, né? Que ela é indefinida. Então, a função ela é suave, exceto na origem. Tá? A fórmula de aproximação ela é válida para todos os pontos, exceto a origem. Tá? De fato, se a gente estiver investigando o gráfico dessa função, né, a gente vai ter que se a gente dizer que a altura do gráfico sobre xy é igual à distância de xy no eixo W, né? O gráfico ele vai ser o gráfico de um cone circular reto, né, com vértice no ponto 0, 0. O eixo ao longo do W, né, e o ângulo um ângulo reto, né, do vértice do, do cone. Então, a gente vai ter, né? A gente vai ter um cone e a gente vê que ela não é suave, porque ela tem um bico nesse vértice, né? Ela tem um bico. Ela nem não pode ser suave. Né? É isso. Então, geometricamente, né, o gráfico ele tem essa ponta, essa parte pontuda, né, na origem. Então a gente ela pode ter, ela não pode ter um plano tangente aqui, né? E não existe aproximação válida para essa forma. Não existe função linear que aproxima um cone no vértice. Isso é semelhante à função módulo, né? Se a gente esquecer que isso aqui é 3D e cortar aqui de cima para baixo, a gente vai ter uma função módulo. E a função módulo também ela não tinha reta tangente a função módulo ela não tinha reta tangente aqui na ponta, né? Justamente porque ela não é suave, ok? A ideia é a mesma, só que para um análogo tridimensional. Né? A gente pode. A gente necessita, né, também de argumentos não geométricos, uma vez que a gente só consegue enxergar gráficos que estejam em 3 dimensões e as funções não precisam
se limitar a 3 dimensões. Então, o argumento geométrico ajuda, mas não é suficiente, né? Então, a gente prometeu que a gente ia fazer uma abordagem não geométrica para a fórmula de aproximação, que generalizaria para dimensões superiores, em particular para a forma de 3 variáveis, tá? Essa abordagem também ela vai mostrar que a hipótese da suavidade é necessária. O argumento ainda é impreciso, pois a gente vai usar o símbolo de aproximação, mas ele pode ser refinado para uma prova que a gente vai encontrar em qualquer livro texto, mas essa prova não é uma prova de leitura fácil, tá? Não é tranquilo. Então, a gente vai usar a fórmula de aproximação para de uma variável para uma função diferenciável w, que é um f de u. Então, esse é o nosso primeiro passo. W é uma f de u. Tá? Se eu faço uma aproximação em W, uma variação no W vai ser sentido pela derivada, né? Pela reta tangente nesse ponto, 1,0, vezes a variação de U, né? Para o caso de U, delta U, próximo de zero. Né? A gente quer justificar, né, sem usar uma base no espaço tridimensional, a fórmula da aproximação. Né? Então a gente está tentando calcular a variação que W ele sofre, né, de um ponto P a um ponto R num gráfico. Então, se a gente tiver lá um gráfico e nesse gráfico eu tenho aqui isso aqui é y, né? y0, né? E aí ele sofre uma perturbação e ele vai para y0 mais delta y. E aqui ele tem aqui um x0 e aqui ele sofre também uma perturbação que ele vai para x0 mais delta x. Então o que eu estou desenhando aqui é o que? É esse espaço. É esse espaço aqui dentro, tá? Aqui é uma variação Δy, aqui tem uma variação Δx. Então aqui eu tenho um ponto P, aqui eu tenho um ponto Q, aqui eu tenho um ponto Q, aqui eu tenho um ponto R, tá? Então a gente está tentando, né, calcular a variação no W quando a gente vai do ponto P até o ponto R. Na figura aqui, o P vai ser o ponto x0 e y0. O R é o ponto x0 mais ΔX, y0 mais ΔY. Essa variação ela pode ser feita se a gente tomando em dois passos, né? A gente pode descrever essa variação, pode descrever esse ΔW como sendo um ΔW1 mais um ΔW2. Tá? E a primeira coisa que que vai variar no W, é como a gente quer, né? Que chegar no R, a gente pode ir de P até Q, né? Fazendo e depois uma segunda variação que é mover de Q até R, né? Usando uma única variável, né? A fórmula de aproximação se torna delta primeira aproximação, que é de I de P até Q, vai ser d dx da f de x y0, então é uma constante, né? Calculada no ponto x0, vezes ΔX. Ok? Isso é fx no ponto x0, y0, vezes a constante. Ok? Depois, né? Esse é o primeiro movimento.
de forma semelhante, então, depois a gente vai fazer uma outra perturbação, uma outra aproximação, né? Que ele vai andar de Q até R. Então, de forma semelhante, ΔW, né, vai ser aproximadamente, dessa vez, uma derivada em y, ddy, da f, só que a f agora ela está no ponto x0 mais delta x, y0, e a gente vai calcular, né, a gente vai calcular ela no ponto y varia, né? E a gente vai calcular ela no ponto y0 e multiplicar por ΔY. Portanto, a gente vai ter que isso é a derivada, né? Fy, isso é Fy vezes no ponto x0 mais ΔX, y0 vezes ΔY, tá? E isso, né? Assim como isso acaba sendo aproximadamente que, como o ΔX é muito pequeno, né? A gente tem que isso é aproximadamente f de Fy, né? De x0, y0, tá? Se a gente assume que Fy é contínua, né? Isso é, a f ela é suave, né? Dado que a diferença entre os dois termos da direita essas últimas duas aproximações, ele vai ser algo do tipo um epsilon vezes ΔI, que é desprezível comparado com o valor do próprio termo, tá? O valor do próprio termo vai ser muito maior do que esse epsilon delta y, perdão, tá? Se a gente substituir os dois valores de aproximação, tanto W1 quanto W2, para descobrir o W inteiro, ele vai nos dar a fórmula final da aproximação. Da aproximação que a gente conhece, tá? Então, para fazer disso uma prova, o termo de erro, que é o epsilon, na aproximação, tem que ser analisado. Ou de forma mais simples, a gente tem que substituir o termo de aproximação, né, pela igualdade, baseado no teorema do valor médio do cálculo de uma variável. E aí a gente consegue, se a gente conhecer o erro, né? Isso deixa de ser uma aproximação e a gente pode incluir esse erro como o desvio, né, da aproximação, e aí ele vira uma igualdade. Esse argumento ele se generaliza prontamente para as fórmulas de aproximação de dimensão superior. E como novamente a hipótese essencial seria a suavidade, as três derivadas parciais, de W, tá? A WX, WY, WZ, precisa ser contínua na vizinhança do ponto x0, y0, z0. Tá? Então eu quero fazer mais um exemplo. E o exemplo é o seguinte, esse exemplo é o 4, eu acho. O exemplo 4. Então o exemplo 4 a gente vai encontrar a equação do plano tangente ao gráfico de z x² mais y² no ponto 215, tá? E dado a aproximação da tangente para x e para z próximo do ponto, a gente vai ter que dar a aproximação para um ponto próximo
x0, y0, que é 2, 1. Então, beleza. Tá? A letra A é descobrir a equação do plano tangente. Primeira coisa, encontre as derivadas parciais. Del z del x é 2x. Del z del y, 2y. Portanto, del z del x no ponto 215 no ponto 215 não, vamos no ponto 21, que é o ponto da aproximação que a gente quer na letra B, é 4, né? E del z del y nesse ponto é 2, ok? Então, o plano tangente ao ponto 215 é z menos 5, z menos 5, letra A já coloquei lá, z menos 5 é igual del z del x no ponto 0, no ponto x0, vezes x menos x0, mais del z del y no ponto no ponto 1, né? Y menos 1. Portanto, aqui é 4, né? Aqui é 2. Logo, né? Essa é a equação do plano tangente, tá? O plano tangente, ele tem a aproximação do plano tangente é a mesma forma que a gente, com a interpretação que a gente fixou, x0, y0, o valor de z do gráfico da função está próximo ao plano tangente em z. Então, dessa forma, para x0, y0 no ponto que a gente quer, a aproximação, a gente usar a fórmula que a gente conhece, é de 4 ΔX mais 2 ΔY, tá? Então eu quero deixar um exercício, tá? Dois exercícios também, para a gente ir para o próximo vídeo. E os exercícios são os seguintes. Primeiro, encontre a equação do plano tangente ao gráfico de z igual xy² no ponto 1, 1, tá? E o segundo, de a linearização de f de x, f de xy igual e a x mais y em 0, 0. Ok? Então era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.